Desenvolva seus dons e conheça Apolo, o mais eloquente pregador do Evangelho. Você já pensou? Olha que coisa boa a pegada do cara já conhecendo Bíblia com profundidade. Então a gente vai tratar disso tudo hoje à noite aqui. Eu quero lhe agradecer, Silvio Menezes, seja bem-vindo ao NoCast, que Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer de coração por você ter declinado, acabado de sair da... Outra coisa, ó. O cara tem um programa na Rádio Nordeste. Diga aí. É brincadeira a agenda dele? E ainda, ó, ainda foi vereador 30 dias, é suplente, né? É um cara que a política está na alma dele, no DNA. E sobre essas coisas, Silvio, que eu queria que você falasse com o seu povo, desse boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu caro Noga, uma satisfação imensa, não é, estar aqui, dividindo esse espaço, nessa revolução, né, Noga, da comunicação, da mídia. É grande. E as modalidades, as plataformas estão transformando a maneira das pessoas se conhecerem umas às outras, e conhecer também um pouco dessa sua sensibilidade, não é, de promover Parnamirim e os atores desse processo de construção cultural. Você está de parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigado, você e toda essa equipe aqui que abrilhanta esse espaço na noite de hoje. Você faz parte já dessa história da nossa cidade, né? Agora em dezembro a gente vai ter aniversário da cidade, o 77º aniversário da cidade, e você faz parte, por isso você está aqui sentado nessa mesa hoje com a gente, batendo esse papo, porque eu quero muito que as pessoas de Parnamirim saibam quem é Silvio Menezes, né? Porque o cara, tem gente que te conhece só como advogado, né, Silvio? Mas não sabe o filho que você é, o paizão que você é, né? O maridão, um pastor, um cara dedicado no trabalho de Jesus. E eu quero que a gente vá hoje à noite falando sobre essas coisas. Você propôs um tema belíssimo, maravilhoso, mas eu quero que você diga para nós, antes da gente começar a falarmos sobre o nosso tema, de onde você veio, Silvio? Como foi que Parnamirim aconteceu na sua vida? Como foi isso? Meu caro Noga, nós somos de uma família um tanto que numerosa, não é? Nós somos um dos 14 filhos. 14? Isso, do magistrado, do poeta Damasceno de Menezes, o João Damasceno Moreira de Menezes. Meu pai foi juiz aqui no Rio Grande do Norte, exerceu a magistratura lá pelos idos dos anos 70, não é? 60, anos 70, quando a vocação para ser juiz não era para muitos, só aqueles mesmo que pagaram preço nos estudos. Meu pai teve uma história que começa na Paraíba, na cidade de Alagoa Nova, Brejo da Paraíba, pertinho de Campina Grande. Ele fica órfão de pai e mãe e vai ser conduzido, né, na sua infância pelo irmão, o irmão dele que era cego. Então meu pai foi guia de cego. Há uma história que é contada até na mídia, não é, em um portal, do menino pobre de Alagoa Nova que se tornou juiz de direito. Meu pai inicia sua carreira jurídica, passa pelo Ministério Público e depois se constitui como juiz. Ele exerceu essa atividade, pelo menos em 3 municípios, não é, aqui, Canguaretama, São José do Campestre, não é, Mossoró, Caraúbas. Meu pai foi juiz. E quando eu nasci, nós fomos criados na pequena, mas inesquecível cidade do Campestre, aqui no Agreste Potiguar, não é? Nem fosse foi lá. Foi na fazenda, uma fazenda pertinho assim da rua, meu pai como juiz, e nós já éramos conhecidos como os filhos do juiz. Os filhos do juiz. E era menina, viu? 14 filhos, 10 homens. E quando meu pai se aposentou da magistratura, meu pai, então, ele regressa para Lagoa Nova para encontrar ali os parentes que ainda estavam ali. E eu passei a juventude em Alagoa Nova, no Brejo Paraibano, estudei em Campina Grande, e quando estava terminando o 2º grau, eu disse para o meu pai, eu tenho desejo de estudar em Natal. Nós já tínhamos morado aqui 1 ano, né, em Natal, no início dos anos 80. E eu disse para o meu pai um sonho que eu tive. Eu disse, meu pai, eu andei pela cidade de Parnamirim. Eu tive um sonho que eu sonhei que eu chegava em Parnamirim. Meu pai para e diz assim, isso é uma resposta de Deus para mim. Porque eu estava pensando em comprar uma casa lá, para que você e o seu outro irmão, o Getúlio, que hoje é professor, né, em Canguaretama, vocês fossem estudar lá.
E meu pai compra uma casa na rua Padre João Maria, aqui na Coabinal. E começa os preparativos. Eu venho para cá com meu irmão, e meu pai passa 15 dias conosco, e 15 dias lá na Paraíba. Mas, infelizmente, no ano de 93, após 6 meses dessa iniciativa, meu pai, ele falece, né? E ficamos aqui, eu e meu irmão, né, o Getúlio e os demais, né, buscando essa definição. Um jovem de 18 anos que perde seu pai, ele vai buscar, então, redefinir sua trajetória. Eu tinha dado uma alegria a meu pai, que era o ingresso na UFRN, né? UFRN. Eu tinha dito a meu pai, olha, eu quero fazer jornalismo, o que o senhor acha? Ele disse, tá bem, você sabe que eu sonhei que você fosse depois um advogado, né? Mas se você tem esse desejo, faça a sua inscrição. E depois da nossa aprovação, começando a estudar aqui, o meu pai, ele nos deixa, mas deixou-nos os princípios, que são princípios que norteiam, né, a nossa vida enquanto formação. Ele foi referência. Foi referência, foi um homem de letras, um intelectual do seu tempo, né? Ele tem vários livros publicados, O Guia do Cego, Nos Meandros da Justiça, Sob o Solo do Nordeste. Ele tem um livro, quem fez o prefácio de um dos livros do meu pai foi simplesmente Câmara Cascudo. Pouca gente sabe disso, mas o livro Abolicionismo em Mossoró, que é uma referência quando se escreve sobre o abolicionismo no RN, meu pai deu uma contribuição muito grande. Vamos buscar com certeza livros sobre isso. Algum aluno que hoje quer desenvolver um TCC, alguma coisa dessa natureza, com certeza vai buscar informações no livro do seu pai. Isso, e aí ele escreve, deixou algumas obras também no prelo, né, ainda para ser editada, e essa família numerosa está espalhada aqui por Parnamirim, por Natal, por outros estados, e a gente é dessa origem, né? O homem que me deixou 3 coisas importantes, além dos princípios. Ele dedicou o seu anel de formatura, que eu conservo até hoje. É mesmo? Está guardado. Ele deixou os livros, né, de sua biblioteca. Hoje nós temos ali, com o que eu já adquiri, nós temos mais de 1000 livros. Parte desses livros são livros de literatura universal, de história universal, e eu os conservo até hoje. E deixou a terceira e mais importante coisa, que é o conhecimento da palavra, o evangelho, não é? Ele era um homem cristão? Era um homem cristão, não é? Foi diácono da Assembleia de Deus. Ele foi o primeiro juiz evangélico do estado do Rio Grande do Norte. Quando o pastor João Gomes da Silva, que foi pastor-presidente da IADERN, lembro do falecimento dele aqui, aquele acidente trágico, né? Quando o pastor João Gomes era pastor na cidade de Caraúbas, você sabe quem era o juiz da cidade? O meu pai. E ambos iam para o templo, né, da Assembleia de Deus, e aquilo chamava atenção. Olha o pastor. O juiz e o juiz, as autoridades, faltou só o delegado e o padre. Pois é. Naquela época era assim, não é? Mas era mesmo. Mas ele manteve-se, né, dentro dessa postura de um homem íntegro, e um homem que estava prestes também a chegar ao tribunal, ao TJRN. Não chegou por contingência da idade também, né? Mas os critérios de merecimento e antiguidade... ele ia pelo merecimento mesmo, não era nem pelo quinto, né? Isso, pelo merecimento, pelo né? Merecimento, isso. Depois de percorrer várias cidades, né? E em Campestre, nós temos muita gente ainda que lembra da minha família, lembra do meu pai. Então, passa pela cidade de Alagoa Nova, passa pela cidade de Campestre, mas é em Parnamirim que eu vou descobrir a minha vocação. E o objetivo e o propósito dessa noite é falarmos de vocação. É aquilo que diz respeito ao chamado, o propósito da nossa vida. E eu só encontrei isso em Parnamirim, porque aqui me chamou a atenção a cidade de oportunidades, como sempre Parnamirim tem sido, né? Que nos abraça, que nos acolhe, e aqui eu defino e redefino toda uma trajetória a despeito da ausência daquele que foi o conselheiro, o tutor, né? Meu pai, que era o referencial, que para um jovem de 18 anos as coisas ficam meio que turvas, mas foi através do evangelho que eu me reencontrei
nesse propósito de descobrir o que eu poderia fazer que pudesse trazer contentamento, dignidade e profissionalismo. Me diga uma coisa, doutor Silvio Menezes, né? Na convenção social. Na convenção social, doutor Silvio Menezes. Olha, foi em Parnamirim a sua verdadeira conversão? Não, nós desde... De crianças, já nasceu no lar. No lar. Mas aos 10 anos eu tinha essa convicção de que a gente, para seguir na vida, a gente tem que abraçar princípios. E meu pai ensinou isso. Então, quando eu aqui cheguei, eu cheguei como um jovem, não é? Um jovem sem ter ninguém, assim. Os meus primeiros amigos aqui, não é? Foram, por exemplo, o saudoso jornalista Isaac Chagas, não é? Eu e Isaac estávamos na juventude ali da Assembleia de Deus. Aquilo me encantava porque quando eu estava na Paraíba, os jovens eram muito poucos. Era Raimundo Santana? Na época do pastor Raimundo, na época de Otoniel Castro, líder de jovens e dos jovens. Sim. Quando nós chegamos aqui, era tanta bicicleta, e tanta moça, e tanto rapaz, sabe, indo para a igreja, e tantas as igrejas, que aquilo me chamou a atenção. E me trouxe assim um sentido de que aqui parece que era uma terra muito fértil para as igrejas, não é? Então você tinha uma Assembleia de Deus em expansão na cidade, você tinha uma igreja batista, você tinha a igreja do pastor Wilson, né? O saudoso pastor Wilson, a Bara, né? Aquilo me encantava, porque Parnamirim era essa oportunidade de você se profissionalizar, e muito jovem, e muita gente, sabe, que ia às ruas, as pessoas iam às igrejas de bike, de bicicleta, e aquilo era o máximo. Eu cheguei, me encantei com isso, e digo, é aqui mesmo que eu quero ficar. E aí foi que você realmente começou a desempenhar a sua função eclesiástica. Agora, como vê o direito? Como é que vê o direito? O jornalismo veio primeiro, pelo que eu já vi, depois veio o direito. E como é que foi? Como é que se deu? Como foi essa sequência? Claro, o jornalismo traz para você contentamento, mas no aspecto financeiro você tem uma certa limitação, não é? São poucas as empresas, poucos os jornais, não é? Verdade. Quando eu terminei na turma do ano 2000, não é? Na UFRN, a minha turma é a mesma turma de Ana Ruth Dantas, de Michele Rincon, aquela turma, estudamos juntos. Quando nós terminamos, eu exerci atividade, mas aquilo financeiramente não me trouxe o que no primeiro momento eram as minhas necessidades, não é? Mas aí eu resolvi, não é, cursar aquilo que era o ideal do meu pai. Fiz na UNP os 5 anos do direito e comecei a atuar na área, porque ainda como estudante eu fiz estágio no TRT. Me empolguei muito com o direito trabalhista, não é? Aquelas normas que salvaguardavam o direito do trabalhador. Né? Mas veio essa reforma trabalhista, que em outro momento a gente discute, que dizimou praticamente, não é? Aquilo que era o anseio, a proteção jurídica ao trabalhador, não é? A atividade laboral. Felizmente, os advogados trabalhistas hoje... Muitos migraram, né? Muitos migraram, somos poucos. Aqui, por exemplo, na Coabinal, você tem o doutor João Olavo, que é um remanescente, né? Dessa turma que abraçou o direito trabalhista por vocação, idealismo, mas com a reforma trabalhista perdeu-se. Então, eu terminei jornalismo, fiz em seguida direito, eu e minha esposa, a Andréia Veríssimo, que é filha de Veríssimo, né? Bem conhecido aqui em Parnamirim. Fizemos junto à universidade. Depois de 5 anos, abrimos na Comandante Petit o nosso escritório, permanecemos ali durante 10 anos, né? No mesmo prédio, e hoje ainda exerço essa atividade. Concomitantemente, tanto exerço o jornalismo quanto o direito. Eu acho que as duas se complementam, são atividades interligadas, porque isso diz respeito à formação. Quando você tem uma formação humanística, né, o jornalismo favorece para que você tenha uma visão da sociedade, não é? E o direito vai aprimorar isso. Eu acho que nessa área de humanas, as duas iniciativas, elas se juntam e formam a personalidade, trazem essa formação
para aqueles que porventura desejam exercer duas atividades bem próximas uma da outra, que é o direito e o jornalismo. Querido, para a gente estar aqui batendo esse papo, tem pessoas que colaboram com esse programa, sim, viu? Um deles é o querido Marciano Júnior. Sim. Quando eu falo Marciano Júnior, eu falo na pessoa também de Rosa e de André, sua esposa, sim, que eles tomam conta do Colégio Fênix, ó. As filhas estão lá estudando, né? Olha aí. Eu sou suspeito de dizer, sim, porque eles têm muita responsabilidade com o que fazem. É verdade. Eles primam. É um orgulho muito grande para Parnamirim ter uma escola, ter um aparelho educacional desse porte. O Estado do Rio Grande do Norte, eu quero dar os parabéns a eles, e quero sempre, eu agradeço aqui, porque eles apoiam culturalmente o nosso programa. Eles acreditam que isso aqui resgata Parnamirim e faz Parnamirim acontecer. Posso ajudar, né, Pode, claro. Enaltecer o trabalho. Minha filha estuda lá, minhas filhas. Que maravilha. E eu acho que foi uma das primeiras escolas a ter reconhecimento facial dos estudantes que ali chegam, hein? Olha aí, ó. Pouquíssimas escolas têm essa tecnologia. A Isadora, quando chega e faz o reconhecimento, tem uma segurança, não é? Ali. Tem, sim, além do normal, né? Eles têm a segurança humana. Endosso, hein? Rapaz, eles têm zelo demais. Tem sim. Tem muito zelo com os nossos filhos, né? Eu quero dar os parabéns porque eles são grandes e bons colaboradores. Eu quero agradecer também ao Boi na Brasa. Sim. Boi na Brasa é uma churrascaria tradicionalíssima da nossa cidade. Os meninos são maravilhosos no atendimento, a comida, e eu agradeço muito a eles por eles também colaborarem com a gente aqui. Ótimo. Sempre eles estão chegando junto, acreditando nisso aqui, fazendo isso aqui acontecer. Se você nunca levou seus filhos, Silvio, lá na Tiquinho de Gente, dentro do Parnamirim Shopping, sim. Há 23 anos a loja está lá. Eu acho que é a loja 17. Tiquinho de Gente, veste, infanto juvenil, com muita qualidade. Eles têm produtos de qualidade, eles têm preço. Eu vou te falar um negócio interessante. Se você falar que teve no Nocast e que viu falar da Tiquinho de Gente, você vai ter uma forma de pagar diferenciada e um preço diferenciado. Saiba disso. Certo. Agora, isso serve também lá para o Colégio Fênix. Sim. Outra coisa que eu queria agradecer muito, que eu acho que também você conhece, é a doutora Girlene, a psicóloga. Sim. Você conhece? Já ouviu falar com toda certeza nela. Ela é uma criatura que resolveu apoiar isso aqui. Viu, é de Parnamirim. Ótimo. Muito competente, desenvolveu um trabalho lindo junto com idosos e agora trabalha também com jovens adolescentes. A Girlene tem muita capacidade, sabe? Ela tem muita formação e preparo. E eu quero agradecer tanto ela como o esposo dela, o nosso querido Jacen Gandu. Silvio, vamos falar de Jesus de Nazaré. Nessa noite a gente vai falar dos propósitos para uma vida cristã. E qual o fundamento bíblico? Qual o fundamento bíblico, Silvio? Você nos traz a lembrança, você nos traz um termo, que é um termo maravilhosíssimo. Quando você define que a própria existência ela tem um propósito, você se reencontra, você sabe responder às maiores indagações da filosofia, que são aquelas 3 questões basilares, né? Sim. De onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. A vida com propósito. Nós lideramos uma das igrejas aqui da Assembleia de Deus, como você sabe, aqui em Cajupiranga, não é? É a Igreja Apolo. Temos mais 3 outras igrejas que é interligada a Cajupiranga. E eu aplico ali os propósitos de Rick Warren, que é pastor norte-americano, sim, autor de um livro, Uma Vida com Propósito e Uma Igreja com Propósito. Foi o Rick Warren, viu, Doug, que disse para o nadador Michael Phelps de que ele saísse desse estado de depressão, uma depressão profunda, cometeu aquele grande campeão da natação mundial, o maior de todos. Você sabe que foi com a palavra do pastor Rick que o Phelps reencontrou o seu papel, a sua função, a sua vocação, o propósito de sua vida. O pastor Rick nos conta que num encontro com Phelps,
depois que ele leu o livro A Vida com Propósito, ele deixou de lado todo aquele estado de letargia, de depressão, e passou a atuar de novo na natação, chegou a conquistar medalhas em outra edição da Olimpíada, depois de bater inúmeros recordes. Então, nós aplicamos os propósitos, porque a vida, ela se define assim. Quando você sabe qual a sua função, quando você se dedica a uma causa que transcende essa existência material, quando você busca desenvolver algo que é comparado a cimentos, não para essa vida. A vida é muito ligeira, a vida tem seus percalços, a vida tem seus embates. Nós não estamos preparados para esse mistério aqui se nós não tivermos, à luz da palavra de Deus, uma definição. Para onde nós vamos? Você pode alcançar uma eternidade com Deus se você entender esse sentido vocacional. Se nós passarmos isso para as pessoas, pode ter certeza, as taxas de depressão, de ansiedade, de suicídio, elas caem vertiginosamente, porque as pessoas, elas precisam saber qual o papel delas na sociedade, na área de atuação, do universitário ao grande empresário. Se não tiver o sentido do propósito da vida, a gente não descobre por que nós estamos aqui. Alguém disse que a vida tem 3 fases: sobrevivência, conquista e significado. Claro, né, que a primeira fase delas, a sobrevivência, nós passamos desde a vida intrauterina, não é? Sim, tá já aqui, brigamos ali. Já brigamos. A briga começou é lá, não é? A briga é grande ali. Você, quando nasce, você já nasce apanhando, né? Vem brigando aí com 4 bilhões, né? Mais ou menos, né? Aí quando nasce, para você respirar, não é? Outra pancada. E a vida vai trazendo. Fase da sobrevivência. Mas a fase da conquista é o primeiro emprego, a primeira namorada, lembra? Primeira namorada, que não foi fácil, hein? Difícil demais. Difícil demais. Mas a terceira fase... Essa turma jovem aí é difícil demais. Não, hoje está moleza. Está moleza, sim. Hoje com tanta mídia e tanta plataforma. Complicado, né? Decorava o texto, mas na hora de dizer o script para a moça... Pra frente do espelho, falava tudo, mas na hora não saía nada. Aí depois a gente vai para a terceira fase do significado. A gente tem que descobrir por que estamos aqui. Se não descobrimos, nós ficamos alienados do sentido da vida. E quem responde isso é a palavra de Deus. Você tem um sentido na sua existência, não é? O salmista disse que Deus o contemplou, ainda quando ele era sem forma, não é? Informe, na vida intrauterina. Deus já sabia. Está escrito que todos os nossos dias foram escritos por Deus. A vida tem um propósito, meu caro. Se descobrirmos, nós estamos além dessa multidão que está aí, que precisa de referenciais. E me diga uma coisa, Silvio, eu quando fiz o seminário, isso que você fala é interessante, porque é necessário a gente saber como é que você vai discernir desse propósito, porque não é fácil isso que você está falando. Não. Você fala desse propósito, tudo bem, está tudo muito bem, está tudo tranquilo aí, eu concordo com tudo isso que você falou. Mas quando você pega um jovem, que acontece às vezes de aos 60 anos ele descobrir somente qual é a verdadeira vocação dele, ele não descobriu lá. O que você diz para essas pessoas que se encontram nessas situações? Porque, por exemplo, quando eu fiz o seminário de teologia, eu tive a oportunidade de ir lá naquele João Machado. E no João Machado a gente encontra nossos irmãos lá, na sua grande maioria, não sabem nem por que estão ali. E há estatísticas que a grande maioria daqueles irmãos nossos que estão lá, eles são cristãos evangélicos. Se perderam na estrada, sumiu. Então a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, meu irmão: como discernir? Como um jovem discernir que ele só vai encontrar felicidade plena, alegria de verdade, prazer em Cristo? Há sinalizações na Bíblia? À luz da palavra de Deus, você encontra balizas, né? Você encontra um roteiro. Um norte, não é? Isso não está claro, ainda que estejamos na maturidade.
Isso pode ficar indefinido na juventude, os conflitos existenciais, na fase adulta, não é? Tudo isso que nos leva à fase da maturidade, não é? Porque a maturidade vai favorecer que você descubra esse propósito que talvez não esteve claro durante os anos da sua mocidade. Mas a palavra de Deus nos diz que a vida ou a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Com isso, a gente compreende que não está claro para nenhum de nós quando nós vamos atingir esse grau de maturidade. Mas nós temos que ter a convicção de que estamos no percurso. Nós estamos em uma jornada. E esse jornadear nos leva a ter essa percepção, como você usou o termo, essa percepção de quem nós somos, de onde nós viemos, qual o nosso propósito de vida. Isso nós temos e podemos levar 5 anos, 10 anos, 20, 40 anos, por que não? Aos 60 anos, você pode ainda descobrir o significado. Tem uma referência, não é, de Paulo, escrevendo a Timóteo, na 2ª carta. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 3 coisas essenciais. Ele sabia que a vida era esse combate, a vida era essa dificuldade. Ele combateu o bom combate, deu o melhor de si por uma causa que estava além de suas forças. Aí é um indicativo. Combater o bom combate, desempenhar o que você tem para desempenhar, fazer o que lhe cabe fazer e não a outro. Nós vivemos numa época, Noga, de muita transferência de responsabilidade. As pessoas estão atribuindo ao Estado ou à sociedade. É um vitimismo que a gente nunca viu. Pessoas que não assumem a responsabilidade da vida e dizem: não, eu sou assim porque meus pais não me prepararam, eu sou assim porque sou vítima da sociedade, eu sou assim porque o ambiente me foi sempre inóspito. Transfere, né? Transfere. Todo o tempo. E não combate aquilo que nós precisamos combater. Você acha que isso é um problema hoje da juventude? Da juventude, por isso que há muitos jovens e altíssimos índices de suicídio, crises existenciais. Por quê? Porque nós deixamos de orientar nossos jovens, de prepará-los para a vida. A vida não é fácil, a vida é extremamente competitiva. Quando a gente se alerta para isso, e a gente passa isso para essa nova geração, causa um impacto. Eu li um escritor recentemente, o Jordan Peterson. Você imagina o cara na Universidade de Harvard, diante de uma plateia só de estudantes preparadíssimos. Ele diz 3 coisas para os jovens. Você sabe de uma coisa? Vocês precisam aprender a ler, escrever e se expressar. E ele complementa e diz: deixe de lado esses embates ideológicos e tomem as rédeas das vossas vidas. E outra palavra, ele voltou com feijão com arroz. Combate o bom combate. Vá divulgar o que você é, o que você se propõe. Vá à luta. Vá ao desafio do cotidiano. A gente não pode deixar de passar para as pessoas isso. Então Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, porque só é interessante se você fizer algo e for até o fim. Aquilo que nós deixamos pela metade, aquilo que não terminamos, nós nos tornamos devedores. Às vezes nós devemos até o outro, às vezes devemos à sociedade, e às vezes, quando não concluímos o que devemos concluir, nós devemos a nós mesmos. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Tem que finalizar a história. Começou, tem que terminar. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai terminar. Tem que terminar. Seja um profissional, seja um ativista, seja qualquer pessoa, seja um pastor, seja... Chega ao fim. Tem que chegar ao fim. Tem que chegar ao fim. Tem. Porque no fim, a gente pode olhar no alto da montanha aquilo que passamos. Porque se a gente não seguir a jornada, a gente não chega a um ponto ou a um patamar de poder avaliar o que fizemos. O que nos foi proveitoso? Você vê a sacada de Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira. Agora tem a terceira coisa. A mais importante. Guardei a fé. Guardou. Você tem que ter e desenvolver algum senso de espiritualidade. Você não pode passar por essa vida
nessa concepção materialista. Você não consegue, então, ou você não tem como desassociar o físico do espiritual. Não tem, é impossível. Somos seres sensitíveis. Você acha que essa pandemia toda que a gente viveu agora recente, pastor? Vou falar agora com o pastor. Sim. Essa pandemia toda que a gente viveu, eu percebo que houve uma desassociação muito grande de matéria e espírito, porque as pessoas voltaram para a normalidade debaixo de muita complexidade de ordem emocional, de ansiedade, de caramba, tá uma coisa, digamos, eu não vou falar assustadora, porque não é uma coisa de se assustar, não é isso, mas eu percebo que as pessoas, meu caro pastor Silvio, as pessoas sentem necessidade de um bom dia, de um abraço, de uma... Isso passa pela fé. E eu pergunto, a pergunta é agora, o que tem feito a igreja constituída? Muito bem. O que tem feito Cajupiranga, o pastor Silvio, em função disso? Dessa vocação, desse abraço? O que nós precisamos é uma igreja relacional. Nós não precisamos apenas de uma igreja que celebre a vida. Ah, vamos aqui, vamos entoar louvores. A gente precisa de uma solidariedade, de um mutualismo, de um aconchego, de uma igreja que as pessoas se sintam parte de um todo. Muitas críticas existem hoje à igreja. Há pessoas que desconsideram o valor da igreja, alguns se acham desigrejados. Eu não vou me submeter a um pastor, a uma hierarquia. Não, eu sou igreja. Olha, Noga, você só é igreja se você tiver em convívio. Porque viver é conviver. Se você não vive, se você não partilha, se você não compartilha, você nunca vai se reencontrar. Houve uma época que as pessoas achavam que a santidade ela estava reservada aos mosteiros, né? Sim, movimento monástico. Muito. Você se afastava, se isolava. Paulo diz em Filipenses 2:15, Paulo diz, para que sejamos sinceros e irrepreensíveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, no meio da qual resplandeceis como astros no mundo. Ele falava ali da inserção. Então, a igreja, ela congrega, ela conclama as pessoas a viver uma vida não somente para si mesma, mas para a comunidade. A comunhão tão desenvolvida, essa concepção do grego, não é? Essa koinonia, esse convívio. Você tem que estar junto, você tem que partilhar de ideais, de vivências. Você só faz isso se você estiver na igreja. Então, lá em Cajupiranga, a gente busca uma igreja relacional, uma igreja que oportuniza as pessoas, independentemente de suas realidades, independentemente de suas vivências, independentemente de sua condição. É o doutor e o pedreiro que tem que se sentar juntos. É a lavadeira ou a mulher que desenvolve um trabalho social. Todos nós. A igreja, ela congrega as pessoas. É aí que a gente percebe o sentido. Você sabe que tem uma estatística de que as pessoas que participam de comunidades, elas têm menos índices de doenças psicossomáticas? Menos. A pessoa que vive e convive, seja num grupo de idosos, seja nas igrejas, seja num clube de recreação, quem vive em comunidade vive bem e vive mais. Está provado cientificamente. As pessoas que convivem umas com as outras vivem mais. O próprio Deus é relacional demais. Né? O problema é que a pandemia nos afastou um do outro. E agora a gente tem que percorrer essa estrada de volta. A gente tem que dar as mãos um ao outro. Afastou. Quando termina lá o culto... E deixou todos iguais, né? Quando termina o culto em Cajupiranga, sabe o que eu falo para as pessoas? Sim. Tem aquela parte da bênção apostólica, né? A graça de Deus, o amor do Senhor, a comunhão. Aí eu digo assim, irmão, não se aveste não. Não vá para casa não. Não termina a igreja e vá de supetão para sua casa. Não se aveste não. Cumprimente seu irmão. Fica mais um pouco aqui com a gente. Porque a gente está precisando de ideias, de convívio, de relacionamento. E só se faz isso sem deixar de lado a pressa. Porque a pressa e o cotidiano tem tirado as pessoas desse sentido de dar a mão umas às outras. Infelizmente, né? Tem demais, não tem? É tudo muito rápido, é tudo muito para ontem.
É tudo muito incrível. Parece que o dia de 24 horas só tem 12. O imediatismo, né? Isso sufoca a vida da gente. Isso sufoca e inibe a nossa potencialidade, o desenvolvimento dos nossos dons. Porque o dom e a vocação você vai descobrir na doação para com o próximo. Quando você tem uma vida muito agitada, nem culturalmente você consegue desenvolver-se. Porque a cultura exige de cada um de nós que paremos de certas atividades para que o nosso cérebro, a nossa mente, possa produzir. É como o poeta. Você sabe que o poeta, o escritor, precisa de momentos de relaxamento, de deslumbramento. Ele tem que estar só, às vezes, no momento de solidão dele. Ele tem que estar num lugar em que ele sinta paz. Agora, essa vida moderna, agitada, esse pós-modernismo, que levou a sociedade a deixar de lado os relacionamentos saudáveis, tem levado as pessoas a produzirem pouco no sentido cultural. As pessoas estão agitadas. Eu tenho que cumprir uma agenda, eu tenho que começar minha segunda-feira pagando meus boletos, minhas contas, eu tenho que levar meu filho para a escola. E essa agitação tira de nós o lado mais espetacular do ser humano. Você sabe que todos nós temos uma centelha de Deus, que é a capacidade de desenvolver as faculdades do espírito, a serenidade, não é? Quando você produz, do pintor ao escritor, quando produzimos algo, isso é de Deus. Agora, essa vida agitada, você vai deixando isso de lado e os anos vão passando e daqui a pouco aquele livro você não edita, aquela poesia você não escreve, aquela carta você não manda mais, porque tudo tem que ser no WhatsApp, um áudio tem que ser um áudio curtinho, porque senão ninguém escuta. O telefone com essa internet associada às redes sociais tem consumido demais, não tem, pastor? Isso tem prejudicado e não há análises. Por exemplo, hoje os jovens estão consumindo vídeos muito curtos, né? E aceleradíssimo. Aí, tu lembra daquela palestra do professor na universidade? 30 minutos, 40 minutos, aquela pregação do pastor, a exposição e a homilia do padre. Será que essa juventude vai ter a mesma disposição de acompanhar uma palestra, uma pessoa falando, 2 horas. 2 horas. Temos lá nossas dificuldades, hein? Tempos modernos e consigo vem esse déficit. Hoje, você sabe o que mais afeta as pessoas? É o déficit de atenção. Quando não é o déficit de atenção, é a hiperatividade, não é? Sim. Ou a pessoa é agitada demais, ou a pessoa não está nem aí, a vida vai passando. Um descanso que chega a chocar, não é? Você acha que isso você não vai conseguir mudar? Ninguém vai conseguir mudar esse rumo que nós estamos tomando dentro, claro, desse propósito fundamental, vocacional. Esse rumo, tudo isso está escrito e vai ter que se cumprir? Essa sociedade caminha para essa desagregação, infelizmente. Ainda que tenhamos o papel das instituições da igreja, a sociedade ela vive um momento de desagregação. É aquilo que Zygmunt Bauman, né, um grande escritor, né, ele judeu, né, ele disse que a sociedade hoje ela não tem pilares, não tem fundamento, é uma sociedade líquida. É uma sociedade em que tudo é líquido. O casamento se desfaz rapidinho, né? Você vai no cartório, 15 minutos você está divorciado. Então ele baseia a sua concepção de uma sociedade muito agitada, sem aqueles fundamentos da tradição, porque hoje se combate muito a tradição, mas nós não sobrevivemos sem a tradição das nossas instituições. A igreja é uma instituição com o seu tradicionalismo. Isso não tem nada de negativo, não. A gente tem que conservar aquilo que é possível ser conservado. Porque muita gente quer inverter as coisas, quer leis mais frouxas, ausência de regramento, ausência de ordenamento. Isso nos levaria ao caos. Não existe. Não. Esse afrouxamento que estão querendo criar, isso vai virar um anarquismo. Vai sim. Se ninguém é de ninguém, se o amor tem várias formas, se os relacionamentos não são mais duráveis nem perduráveis, nós vamos acabar onde? Hoje de manhã eu fui deixar minha esposa na parada para ir para o trabalho, ali no Rei do Sofá. Sim.
Rapaz, o cara colocou o pênis para fora e ficou urinando na frente de todo mundo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E as regras sociais? E o ordenamento? Isso já deu certo na humanidade, desde a antiguidade. Na antiguidade, precisou-se de regramento, de regras. O Jordan Peterson, ele tem, um dos livros dele é 12 regras para a vida. 12 regras para a vida. Ele vai escrever e ele cita os mandamentos. Tem que haver o imperativo da lei, da ordem, senão isso aqui é o caos. O que ordena a vida e a sociedade e a sociabilidade? A ordem do trânsito até os dispositivos da Constituição, dos dispositivos até aquilo que os ministros estão decidindo na Suprema Corte. Tem que ter lei dura. E punir. Né? Tem que punir. Acho que a coisa está muito frouxa. Porque senão a gente não tem mais nada sólido. É tudo variável, vulnerável, é tudo sem um sentido. Infelizmente é a realidade. Quem desenvolve um papel importante nisso é a igreja. São as instituições, são as igrejas. Não é? E como você vê a fé? A fé, que eu digo, dentro do papel do cristão, relacionada a essa vocação, ela vem primeiro? Vem. A fé é o início de tudo, não é? Num mundo de muita incredulidade, hoje nós vivemos uma sociedade que você encontra desde os céticos aos supersticiosos, né? Superstição, secretismo. Ora você é cético, ou ora você é secretista. Ora você não acredita em nada, ora você acredita em tudo. Mas a fé é esse meio, é esse ponto que traz às pessoas uma densidade do que é Deus tão profundo que o escritor aos Hebreus diz-nos: mas o justo viverá da fé. A gente só sobrevive, só descobre a nossa vocação se tivermos fé. É o ponto de partida. Sem fé, você cai na incredulidade, na apatia, no ceticismo. Você duvida de tudo. Você não se encontra e nem reencontra. Sem fé tudo é válido. Sim. Com a fé, você vai descobrindo. Porque a fé, ela vem, diz a palavra, pelo ouvir, né? Você vai ouvindo. Você se expõe a uma pregação, a uma ministração, uma homilia, do pastor ao padre. Você ouve que há um Deus criador de todas as coisas. Quando você ouve isso, você passa a entender que isso aqui não surgiu ao acaso. A vida não é um acidente de percurso. Não é uma movimentação de organismo primitivo numa era que nem os cientistas sabem, não é? Desconhecem. Então, como a vida surgiu, você vai perceber que há alguém, uma mente extraordinária, que criou todas essas coisas. Mas para crer nisso, você tem que ter fé. Fé. Essa é a fé, digamos assim, no seu plano natural. Há também a fé no sentido da salvação, que a teologia nos aponta como uma fé salvífica. Aí é o seguinte: para você não viver o caos, para você não viver nesse mundo onde o mal existe, você tem que ter um referencial do bem. E o único e mais extraordinário referencial do que é o bem está na missão do Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí o referencial. Então, se você não crê na missão daquele que padeceu, que veio, morreu e ressuscitou, você vai terminar essa existência e não vai descobrir o significado da vida. Mas vai passar aqui em branco. O Papa, não é? O Papa Francisco, ele disse uma frase importantíssima, né? Todo respeito, né? Ele disse assim: quando nós passamos dessa para melhor, para outra vida, que é um desconhecido, que é um mistério, é como que, ele usa essa figura, é como que Jesus pegasse na nossa mão. Nós vamos saltar do desconhecido. Mas sabe o que é o diferencial? É que ele salta com a gente. Ele salta com a gente. Achei isso belíssimo. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Na realidade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, essa transformação
naquele plano espiritual, é por fé, senão você vai ficar por aqui, vai pagar suas contas, tá? Vai pagar seu plano de saúde, vai ter assistência médica hospitalar, e no final de tudo, você naquele instante do passamento, você não vai ter em quem segurar, e não vai ter a mão do Cristo te segurando, não é? Isso aqui é importante. O Redentor. A gente tem que descobrir isso na vida. Tem um momento que a gente tem que... Sabe, antigamente dizia assim no meio evangélico, tem alguma pessoa para Cristo? Tem alguém que se renda a Deus? Sim. E eu, quando criança, eu ficava com essa imagem na cabeça, né? Vai se render a Cristo. Mas, na realidade, há um momento que a gente tem que se render mesmo. Daqui... O joelho se dobra. Se dobra. Literalmente. Você tem que dizer assim... realmente, eu por mim mesmo, eu não encontro resposta. Tu és a minha resposta. Quando você se rende, você abdica de toda a tua prerrogativa. Você é um cara que Deus te deu até o livre arbítrio de você até ignorar a existência de Deus. Por que não? O ateu, ele ignora a existência de Deus. E essa faculdade e essa condição é do próprio ser humano. Ou crê ou não crê. Ou tem fé ou não tem. E se eu resolver não ter fé e não acreditar em nada, Deus permite. Agora haverá um acerto de contas. Eu inclusive, esse assunto para outro dia, um outro papo e tudo, porque eu já procurei em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, já li até outros livros. Sim. Apócrifos, né? Eu não vi nada sobre livre-arbítrio, mas... O termo não existe. Vamos ver o chat. O termo não existe. Alguma coisa para a gente no chat, Celso? Vamos ver se tem alguma coisa, alguém falando com você, fazendo alguma pergunta. Porque está começando a esquentar o papo, está ficando bom. Você quer mais água? Eu aceito. Opa! Opa! Vamos ver quem está aí conosco. Janaína Lucena, lá nos Estados Unidos. Ah, muito bem. Opa! Luziane Rocha, boa noite. Querida paz de Jesus. Lázaro, meu irmão, Deus abençoe. Boa noite, amigo. Parabéns pelo programa. Doutora Girlene Pereira, nossa psicóloga, maestro Chechel, meu grande Morécio. Grande amigo, né, de tanta... Quanto escuta ao ar livre. Muito bem. No campo de Parnamirim, hein? Uma vez eu escrevi sobre ele, e ele tem uma reportagem que eu ainda tenho em casa, 2 instrumentos na mão de Deus. Era ele o instrumento que ele executava na igreja. Era, né? Chechel é maravilhoso, né? Olha... A psicóloga diz, Noca, seu programa cresce a cada dia em informações, cresce em audiência e todos nós ganhamos muito com a sua dedicação e zelo. Com esse Nocast Show, Deus te abençoe, amigo. Que glória! Jesus seja louvado na minha, na sua e na vida de todos aqueles que vivem pela fé. Zefinha Paizinho, uma pessoa maravilhosa e extraordinária. Assistindo o Dr. Silvio, aí que bacana. Uma criatura linda. Um abraço, querida professora. Boa noite, meu amigo. Parabéns pelo tema do programa de hoje, estamos juntos, obrigado, Jacen. Ô, Luziane, boa noite, parabéns, querida, também, viu? Doutor Monison de Celli, boa noite, doutor. Estamos aqui com o doutor Silvio. Agora é assim, como eu já falei no começo, ô, Valmir, obrigado, viu, querido, boa noite. Ó, eu não sei se eu estou, porque agora eu estou falando com o pastor, mas eu já falei com o advogado, com o escritor. Ó, agorinha mostrei o livro pro pessoal. Sim. Uma das obras dele que ele me presenteou, inclusive eu vou pedir a dedicatória já, que a gente está falando nos dias atuais, como está complicada essa vocação, você abraçar, você descobrir realmente que você é uma pessoa vocacionada para a obra de Deus. E sabe o que eu acredito, Silvio? Eu queria ouvir isso de você, pastor. Sim. Eu acho que você é vocacionado a Cristo. Eu acho que você descobre essa vocação quando eu consigo olhar para você e ver Cristo em você. Sim. Isso também é pela fé? É pela fé, mas aí tem outro componente. Sim. As obras. As obras têm que nos acompanhar. Você acredita que é pela obra, meu irmão? Não, a salvação não, mas essa demonstração pública do que nós somos, do que nós abraçamos, sim, tem que haver esse aspecto tangível. Porque se for só verbalizado, teorizado, uma sem a outra, né? Se for apenas no mundo das ideias, as pessoas não vão enxergar Cristo em nós. Não vão enxergar, não vão. Eu acredito em Deus. E quando o cara lá pede o pão a Pedro lá na entrada do templo, lá, e Pedro disse que não tem, o que eu tenho eu te dou. Era a palavra. Era a palavra, a fé e a mão que levantou o rapaz.
Porque muitos esquecem que naquele episódio, na entrada do Templo Formosa, Sim. Pedro diz assim, vem cá, olha para nós. Não temos prata nem ouro, não é? Como você não disse. temos, Mas o que eu tenho, eu te dou. Vou te dar. Rapaz, Pedro, pega na mão do rapaz e levanta o rapaz. Ele poderia ter dito assim, ei, levanta aí, não poderia? Sim. Poderia dito assim, teus pés ou teus joelhos estão sendo firmados nesse instante, receba o milagre. Pedro não falou isso. Pedro disse assim, o texto de Lucas, diz que Pedro, pegando pela mão, ergueu, e aí o paralítico voltou a andar. E saiu no templo glorificando a Deus. E essa semana eu ministrei justamente sobre essa passagem. Você sabe que aquele rapaz entra no templo, causa um espanto todo mundo né? Via que ele era paralítico ali a vida toda. E conhecia, né? E Pedro diz assim, tomando a palavra, Pedro diz, pessoal, você sabe de uma coisa? Não foi a minha santidade, ou a nossa santidade, que fez esse rapaz estar bom, como vocês estão vendo agora, mas a fé dele no nome de Jesus. Então voltamos aqui para a fé. A fé no nome do Senhor. E essa demonstração pública do que nós cremos, ela tem que vir acompanhada de um procedimento. De suas ações. De um comportamento. Porque muita gente, Noga, pensa que a fé, a espiritualidade, é só no plano das ideias. Deus nos muda e nos molda de todos os aspectos. Ele nos muda no aspecto religioso, da fé, da espiritualidade, no aspecto da cognição, do conhecimento. Quando você passa a praticar a fé, a sua concepção, a sua inteligência espiritual, a sua maneira de enxergar a vida, transforma-se. Mas você sabe outra coisa que muitos esquecem? Até nosso comportamento há de ser moldado. Paulo diz assim, aquele que furtava não furta mais. Aquele que praticava o que é errado agora procura praticar o certo. Então a fé exige de nós que pratiquemos boas obras, para que isso seja evidenciado. Jesus diz assim, os homens vão enxergar em vocês as obras, né, e vão glorificar a vosso Pai. Então uma fé teórica, isso é para a teologia que venha desassociar do homem, né, para uma prática de uma religiosidade vazia. Isso não é bíblico. A nossa teologia é uma teologia da prática, do cotidiano. Na conversão verdadeira. Da conversão até o coração final. de pedra vai para o coração de carne. E as pessoas têm que ver isso em nós. Se não vê, não por exemplo, a linguagem. Como é que eu sou cristão se a minha linguagem não há nenhuma transformação? A minha linguagem. Nós estamos aqui num programa de comunicação. Sim. Então, se eu não tiver uma linguagem que paute, não é, aquilo que eu verbalizo, que eu digo, que está no meu interior, eu vou ter dificuldades. Por exemplo, um cristão que, vez por outra, usa de palavras de baixo calão. Palavrões. Palavrões. Não é um cristão ainda transformado por Deus, não. Ele precisa saber que o comportamento é importante. Porque muitas pessoas e muitas igrejas hoje dizem assim, venha como você está, venha para a nossa denominação, venha para a nossa igreja, fica com a gente aqui. Você acha que Pedro estava convertido quando ele arrancou a orelha daquele guarda? Não, ele ainda estava descobrindo ele estava ainda no processo? No processo, ele estava ainda no jardim de infância. Ele ainda não era vocacionado? Ele era vocacionado, mas não havia ainda a conversão para a vocação. Porque a vocação, a vocação, ela só existe quando nós nos convencemos que somos vocacionados. A conversão é você se convencer de que a sua vida tem um propósito e para esse propósito você existe. Pastor Silvio, isso não é dom nosso? Isso não vem de Cristo? Vem de Cristo, mas ao longo da nossa interação com os outros, isso vem sendo aperfeiçoado. Digamos assim, ao longo da caminhada. Você é uma pessoa boa. Então você é uma pessoa que desenvolve um trabalho filantrópico, por exemplo. Sim. Né? Sua instituição tem a filantropia, você ajuda os outros. Quando você vai exercendo isso, né? A caridade, o amor, né? Exercendo, estendendo a mão ao necessitado. Rapaz, isso te dá um sentido de vocação que o dinheiro não consegue trazer essa felicidade. Eu conversei com uma pessoa de uma instituição essa semana
que ela era uma criança sem órfão e também a criança de rua. A instituição agregou essa criança, ensinou os pilares da fé e ela se tornou, além de ativista, uma das gestoras da instituição. Uma história belíssima. Por que ela descobriu isso? Porque a fé, ela exige que nós exercitemos essa vocação. Hoje, aquela criança desamparada, sem pai, sem mãe, criança de rua, é uma pessoa altamente sensível à sua vocação. Eu posso ser que eu ainda não tenha descoberto isso, mas eu tenho a vida todinha para descobrir a minha vocação. E quando a gente começa a descobrir a vocação, nós não nos tornamos mais o que somos. Esse é o detalhe. Você pode levar uma vida toda até você descobrir isso. Sim. Então vamos lá. Você acredita então que aqueles 2 bandidos que estavam ao lado de Nosso Senhor na cruz, um xingando Jesus de Nazaré, o outro rapaz, sim, não diga isso de Jesus, ele só fez coisa boa, só ensinou e tudo. Então ele descobriu a vocação dele ali naquele momento, quando Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sim. Foi até ali. Então você pode levar uma vida toda sem descobrir. Você pode chegar um momento que você compreenda que você tem um chamado, você tem ainda algo a compreender e realizar. O rapaz lá não tem muito tempo de exercitar essa vocação, né? Dali ele já partiu, mas ele descobriu. Isso pode acontecer. Pastor Silvio, tem uma coisa que eu achei interessante agora, que eu queria te perguntar. Tem um irmão nosso que chama-se... Eu vou já lembrar o nome dele aqui agora. Me deu um pequeno branco, mas eu vou lembrar o nome dele. Que eu digo que ele tem uma teologia, eu chamo até de fatalista, porque da forma como você fala, se tudo está no pré-estabelecimento das coisas, quem tinha que ser salvo já estava salvo e já está salvo, e não adianta fazer nada porque ele vai ser salvo. Ariovaldo Ramos. Sim. Lembrei, irmão nosso, Batista, Ariovaldo Ramos, ele diz que tudo já está pré-estabelecido, pré-determinado, pronto. Deus olha para nossas vidas como um álbum de fotografias que ele vai virando aqui e tal. Então, se assim o for, você pode levar uma vida inteira independente de dos seus feitos, porque você já sabe se vai no final dela ser salvo ou não. Como é que é isso? E essa vocação, ela passa por onde dentro de um sistema desse? Porque eu acho que todos nasceram, na verdade, dentro desse propósito. Eu conversei outro dia com um irmão nosso presbiteriano aqui, que eu até concordei com a observação que ele fez, que ele disse: olha, a predestinação que passa pela vocação é como se você estivesse dentro de um navio, que esse navio está predestinado a sair daqui de Natal até Atenas. Esse navio tem uma rota a ser cumprida e está pré-estabelecido o que ele vai fazer. Sim. E você está dentro desse navio. Dentro desse navio você faz o que você quer. Você toma banho de piscina ou você vai para um... Ele está correto no sentido de que há esse navio. Há esse sentido, esse propósito coletivo de uma predestinação. Quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso sobre essa condição de que Deus já escolheu um povo, Deus já separou aqueles que chegarão à outra margem. Isso. Paulo fala, e sempre a vocação e todo o sentido da existência, nesse aspecto da coletividade, da igreja. A igreja que é o navio. A igreja. O navio chega lá. O navio está predestinado a chegar ao porto. Lá. Vai. Agora o marinheiro sozinho não chega. O marinheiro tem que escolher se suporta os dissabores do navio ou então se quer pegar o primeiro bote e sair por aí. Ele pode resolver sair fora desse navio. Pode. Isso aqui não é para mim. Aí você vai arcar com as consequências. É porque a responsabilidade ela é individual e, sendo individual, é intransferível. A palavra de Deus diz, né? João 3,16, muito simples de compreender. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todo aquele que nele crê
todo aquele. É preciso você decidir. Eu quero isso para mim. Eu quero ficar nesse navio. Então, a igreja do Senhor, nós fomos predestinados, sim, para a salvação em Cristo Jesus. Todos, a igreja, todos. No aspecto da coletividade, sim. Agora, individualmente, nós tivemos apenas 4 ou 5 personagens bíblicos que compreendiam a sua vocação ou a sua predestinação desde o berço, não é? Por exemplo, não é? Abraão, por exemplo, Moisés, o próprio Paulo, não é? Ele se considerava como uma pessoa escolhida. Antes de nascer, o Senhor já escolhia, Jeremias também, mas isso foi e é no aspecto individual, mas de um plano de Deus, de um projeto de Deus na vida de uma pessoa que não é para todo mundo, não, porque eles desempenharam papéis relevantes na propagação de uma fé em Cristo Jesus ou no Salvador. Não é para... Agora, nós, enquanto indivíduos, nós temos que decidir. Porque eu imagino, sabe o que, pastor Silvio? Eu imagino que, por exemplo, Abraão, Daniel, Jeremias, Isaías e todos esses tantos personagens, uns 56 mais ou menos, digamos, do Antigo Testamento e assim como do Novo, sim, eu queria te perguntar o seguinte: esse povo não tem a menor ideia de que nós estaríamos hoje, nessa noite, aqui no Nocast, falando sobre eles. Eles tinham essa ideia? Então, quem pode nos dar alguma pista dessa... Eles não sabiam que a vocação deles... Você acha que eles sabiam que a vocação deles, de Paulo, por exemplo, que você já o citou várias vezes, que nós estaremos nessa noite aqui falando sobre eles? Eles não tinham essa ideia, tinham? Não tinha essa ideia no sentido de, até você tem que considerar aí, por exemplo, o que eles entendiam do que é o espaço da coletividade, o espaço social, o mundo da época. Eles não tinham ideias de que a humanidade iria reproduzir, iria alcançar outros continentes. Eles não tinham nesse sentido físico, mas no sentido espiritual. O escritor aos Hebreus diz que nós que estamos rodeado de uma grande nuvem de testemunha, não é? E se refere aos heróis da fé, e se refere a homens e mulheres que deram a sua vida por uma causa maior. Então, esses homens, o que eles alcançaram foram promessas de que a salvação seria extensiva a toda a humanidade. Isso eles vislumbraram, sim. Eles tinham consciência de que haveria um tempo, haveria uma missão, haveria um Salvador. Eles tinham essa percepção. Agora, eles não tinham percepção de quantos nós seríamos, nem quando a humanidade atingiria esse grau de esclarecimento. Porque isso só vem depois do advento do Cristo, não é? A luz que chegou para a humanidade, ele como a luz do mundo. Mas algum reflexo dessa luz, possivelmente, teologicamente, eles anteviam um tempo em que o desejado das nações, o próprio Cristo, haveria de se manifestar. Então, os profetas, eles compreendiam que haveria de chegar um momento de que alguma coisa extraordinária estaria para acontecer. E de fato aconteceu. Então, nessa divisão da história universal, antes de Cristo, depois de Cristo, isso aí eles anteviram pela fé. Foi pela fé também. Então, o escritor diz assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que é todo o relato dos heróis da fé, a gente agora deixa o pecado, quer dizer, o erro, a transgressão, que tão de perto nos acompanha, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O diferencial, olhando para Cristo, autor e consumador da mesma fé. Então, para responder a sua pergunta, é possível sim, eles não saberiam, eles não souberam melhor de quanto nós seríamos. De quanto seria, de quanto iria reverberar, sim, essa palavra tão forte. Mas que isso estava dentro deles, latente, e neles, depois se tornaria algo patente, visível, não é? Porque assim, eu venho fazendo uma reflexão, por exemplo, como é que você entende o bem? Como é que você entende o bem? Você entende o bem, não é? E tem pessoas que têm dificuldade de compreender que o bem existe. Tem dificuldade. Tem dificuldade. Como é que existe Deus diante de tantas contradições, de tantas maldades, não é? Como é que ele deixa esse mundo nessa situação? Como é que existe Deus se os nasce judeus... aquela criancinha lá na Etiópia tão sofrida no interior do nosso Nordeste, e nasce o filho do príncipe Charles. O judeu, não é? Dizimado pelo exército nazista, não é? Os russos, não é?
milhões foram mortos Milhões. pelo governo comunista, não é? Isso. Da antiga União Soviética. Mas sabe de uma coisa? Se eu creio, se eu acredito, se eu sou capaz de atestar que o mal existe, o mal existe. Não existe o mal? Tem, existe com certeza. Existe o com mal. certeza. Né? Existe o mal naquela pessoa do guarda do campo de Auschwitz, que atirava nos judeus. Ali Sim. é a encarnação do mal, né? Então, se existe o mal, é possível também existir o bem. Porque eu só compreendo o que é o mal Se tiver a referência do bem. se tiver A referência ao bem. ausência do mal é o bem. É o bem. E a ausência do bem. Então, quando você percebe essas coisas, você percebe que aquele voluntário do trabalho, né, na sociedade, aquele empresário norte-americano que deixa seus bens para uma fundação, isso não existe no Brasil não, né? Não. Mas lá existe, né? Lá demais. De vez em quando você vê eles. Aquele irmão que está ali na Praça da Paz de Deus, né, com instrumento, pregando, Tocando, disseminando, levando a palavra, né? Aquele outro que está aqui no caminhódromo, né? Isso. Incansável, dizendo que há uma fé no Deus. Incansável. Então, isso é uma demonstração do médico na pandemia, que arriscou sua vida, para aqueles que estavam na linha de frente, se doando pelo próximo, não é? Sim, nossos Que irmãos existe o enfermeiros, bem. técnicos. Então é auxiliares. impossível que o negacionista, o ateu, ele não admite ou não admita que não existe o bem. Porque se ele admitir que existe o mal, ele também terá que reconhecer que o bem existe e o bem está aí. É só reparar direito. E eu tenho outras perguntas para te fazer. E eu quero pedir a todo mundo que está participando com a gente aí do programa, convide um amigo, se inscreva no chat, assista os vídeos, dê essa força. O Nocast vive por vocês, com vocês e para vocês. Que coisa bonita, viu? Vamos repetir? O Nocast existe para eles, pra você, para todos que estão nos assistindo, não é? Coisa maravilhosa. É por eles, para eles, com eles. Com eles. Então, vamos fazer a nossa história. Nosso irmão Inácio, que gosta muito de você. Viu? Admira, ele quer muito bem. É meu pastor amado, viu? Sim, nosso irmão Inácio. Referência. Aqui foram os episódios anteriores, é isso? São muitos episódios que ele está mostrando aí, porque a gente está no Spotify, né? Sim, você vai para o Spotify, você vai para o Deezer. Essa nossa conversa aqui depois, com certeza, vai reverberar, como esse evangelho tem reverberado há muito mais de 3.600 anos, a nossa conversa vai reverberar para a eternidade. Eu queria te perguntar o seguinte, onde é que entra a oração na vocação? Qual a importância da oração para a vocação? Não a oração como petição, mas a oração. Qual é a importância? Deus pode acelerar? Nós sabemos que Deus pode tudo. A minha oração nos últimos anos tem sido para que Deus mostre para mim qual é a minha verdadeira vocação. Eu confesso até a você que Deus tem sido benevolente comigo. Porque com outras pessoas que já sentaram aqui, você talvez não seja sabedor, mas eu já montei 36 tipos de comércio em segmentos diferentes. 36 já é um número significativo. Claro. Eu fiz 3 formações. Teologia, marketing, fiz direito, estudei outros cursos paralelos, mas eu me encontrei fazendo isso aqui que eu faço contigo hoje, Silvio. Eu me encontrei aqui. Mas isso é formidável. Eu me encontrei e eu fico muito à vontade. Quando eu estou com você, por exemplo, eu gosto, eu amo o que eu faço de verdade. Eu me encontrei, mas eu queria dizer que quando eu falo de Jesus, aí eu gosto dessa coisa de Jesus de Nazaré. A oração, onde é que ela entra? Qual a relação com a vocação? Que a gente tem que escutar e a gente tem que fazer tipo os médicos fazem, né? Auscultar. Você sabe que os médicos com aquele aparelho, né? Eles não só escutam, mas eles procuram escutar com tanta intensidade e profundidade, não é? Que eles
não apenas escutam, eles auscultam. Então, como ouvir Deus diante de um mundo com tanta comunicação? O que você diria, principalmente hoje, para todos os irmãos que estão nos acompanhando, que irão ainda nos ver posteriormente, o que você diria com relação a isso? A ouvir essa palavra de Deus. Como seria isso, meu pastor? Ó, a gente tem que compreender, assim, o mundo nessa modalidade, né? Nessa inteligência artificial, nessas múltiplas plataformas, todos querem falar. Nós vivemos em dias em que todos, e nunca na história da humanidade, as pessoas puderam falar e falar muito e falar, de maneira que isso é replicado, reproduzido. Mas o escutar hoje está em deságio. Poucos param para escutar o que o outro tem a dizer. Daí porque a sociedade brasileira, nos últimos anos, depois desse processo aí eleitoral e tudo, né, ninguém se entende, porque todos querem dizer o que pensam e poucos param para escutar. É a oração que faz com que nós paremos de nossas atividades, da nossa locução para a nossa audição. Você ouve a voz de Deus quando você literalmente desconecta da vida e de tudo aquilo que nos envolve. Então, o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus, na serenidade de como ele fala. Tem um episódio na passagem, né, que um dos profetas, o profeta Elias, você há de recordar, o profeta Elias estava no monte, houve um fenômeno no monte, houve um terremoto e Deus não estava nesse terremoto. Houve então um momento em que ruídos da tempestade assaltaram o profeta e aquele barulho, aquela coisa toda, Deus não estava. Ele já estava depressivo, né? E Deus não estava. Processo, né? Deus não estava no terremoto. Mas veio uma brisa, sabe? Aquela suavidade, aquele momento em que ele pôde se encontrar. Então, o que a gente precisa? É de mais serenidade, é da gente se desconectar de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunicação com Deus. Porque orar é literalmente comunicarmos com Deus. Agora, a gente tem que conversar, mas conversar com o ouvido predisposto a ouvir. O ouvido predisposto a ouvir. Muito bom. Sabe, as palavras do Apocalipse, a igreja, naquela vertente profética, é sintetizado numa frase, Nouca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas não estão orando como deviam, porque pensam que orar é você peticionar, é você pedir, é você trazer uma lista de supermercado, não é? Como quem vai ao supermercado e dizer, eu preciso disso, daquilo, daquilo outro. Como se ele não soubesse. Como ele não soubesse. Como se Deus já não soubesse o que você precisa, né? Agora, onde é que fica a gratidão? Se você exercitar a gratidão na oração, você vai viver um momento de tanta tranquilidade. Uma outra esfera. Uma outra esfera. Porque a gratidão e a oração, elas caminham juntas. O que eu devo fazer na minha oração? Apenas agradeça. Você já pediu a Deus em oração sobre sua vocação? Sim, a gente precisa. A gente precisa externar a Deus, não é? Senhor, eu ainda não me encontrei. Você mesmo tem um exemplo de vida. Eu achei maravilhoso o que você me disse, né? Isso reforça, assim, a gente faz uma coisa, não dá certo. A gente faz outra, não nos encontramos. A gente desenvolve uma atividade, não era isso que eu queria. Já se passou isso com você, Silvio? Já sim. Teve hora que eu disse, por que eu estou aqui? O que eu vou desenvolver de mais excelente? Mas você descobre a vocação também quando você faz as coisas num nível de excelência que você não fazia antes. Todas as vezes que fazemos o que podemos fazer com grau de excelência... Quando vai além... Isso. Fazemos o nosso melhor. Do cirurgião, permita, do cirurgião ao advogado. Se ele faz o que faz com excelência, ele está a 1 centímetro de descobrir a sua vocação. Você sabe como é, né? Porque a vocação está ligada àquilo que eu sei fazer de melhor. Eu faço com tanto entusiasmo, e aí a gente precisa resgatar o valor da palavra entusiasmo, né? Sim. Para os gregos, entusiasmo significa Deus em. Quando você faz o podcast, né? Com Deus em. Com Deus aqui presente.
tudo isso aqui é ele que me favorece. A saúde, o fôlego, a inteligência. Porque para fazer um docast desse, você usa o que de melhor você tem, Noga. A sua inteligência. Eu me dou. Não, a sua inteligência. Quando você atinge um nível de excelência no que você faz, você descobre a vocação. Descobre a vocação. Porque você faz de um jeito que o outro não faz. Isso aqui não é coisa para amador, não. É não? Não. Isso aqui é coisa para quem tem a alma naquilo que faz. Né? Quando você derrama o seu ser, a sua alma. Porque a alma é o centro das emoções, compreende? O centro das emoções. Quando eu faço uma coisa e que isso me emociona, isso me traz prazer, dinheiro não compra isso. Pode multa. Manda uma televisão dessa no plano tradicional. Liga para o Noga. Noga, você vai apresentar aqui agora um programa de entrevista. Mas olha, você tem algumas restrições. Você não pode dizer o que você pensa, porque aqui a gente assim, segue uma linha editorial. Aqui já é o jornalista falando, agora é o jornalista, né? Aí de repente você vai dizer assim, eu não quero não. Deixa eu lá no meu docast. Deixa lá no meu quintal. Isso, sabe por quê? Porque aqui você faz com excelência. A gente descobre a vocação quando a gente não é tolhido pelos outros. O Jordan Peterson, ele diz uma frase maravilhosa, ele diz assim, nunca compare você com o que os outros são hoje. A única pessoa que você deve comparar é quem você foi ontem. Com você mesmo. Aquilo que você foi ontem. Eu acho que eu sou melhor hoje. O Noga de 5 anos atrás, era trabalhoso, hein? O Silvio Menezes de 10 anos, não tinha ainda. Essa maturidade. Não tinha. Mas a vida vai nos levando a esse grau de excelência. Então, quando você descobre o que você faz de melhor, você sabe, tem uma frase que eu detesto essa frase. Alguém diz assim, ninguém é substituível. Epa, onde está isso aí na palavra, na Bíblia? Ninguém é substituível? Como se nós fôssemos uma peça de reposição. Você tem um carro, né? Você tem um carro. O carro dá defeito. Troca. Substitui. O cara é excelente na empresa. O cara é uma pessoa vocacionada na igreja. Ele quer desenvolver o seu ministério. Aí o líder, o pastor diz assim, esse não dá não. Chama outro. Repõe aí. Nós não somos peça de reposição, porque tem coisa que somente eu e você vamos fazer no grau de excelência que nós merecemos e lutamos para isso. E Deus está nesse negócio? Está sim. Então essa frase dizer assim, ninguém é substituível, eu tenho lá minhas reservas, viu? Tem coisa que os rapazes aqui fazem, aqui a tua equipe, eles são maravilhosos, né? Que ninguém pode fazer, porque a vocação, ela tem esse caráter. A vocação, eu quero dizer ainda que ela é pessoal e intransferível. Não mande outro fazer aquilo que você sabe fazer, não, porque não dá certo. Não dá certo. Dá errado. Dá errado. Não vai funcionar. Vai não. Aquilo que nos compete é a nós mesmos. Isso é um dom? Isso é um dom, porque é presente de Deus, sabe? Dom, no sentido grego, e aqui no carisma, eu enfatizo, né? Que o dom, ele é um presente. Presente. Deus presenteou você. É aquela pessoa que sabe cantar. E a vocação vai fazer você descobrir esse dom que você foi presenteado por Deus. É a vocação que vai fazer isso. É a vocação. E vai até ajudar a aprimorarmos o que fazemos com excelência. A escola vai contribuir, os amigos também vão, e nós vamos nos moldando, né? Nos moldando, até que nós cheguemos a esse nível de maturidade, de nível de excelência, nível indiscutível. É o jogador de futebol que só ele é o craque, só ele é o nota 10. Tem milhares, mas ninguém faz como ele. Ninguém faz. Do Cristiano Ronaldo ao Messi, ninguém faz o que eles descobriram como vocação. Agora, você pode ter aquele técnico que coloque o craque. Descubra você no local certo. Ou então aquele que bote você numa posição que você não vai render aquilo que você rende, ou renderia, né? Tem isso, tem esse risco aí. Olha, gente, eu estou conversando até agora aqui, que nós já falamos com jornalista, nós já falamos com advogado, o escritor, o pastor, mas agora eu queria que vocês compartilhassem tudo isso com seus amigos, com suas amigas. Dá um like, dá um joinha aí, curte, prestigia a gente, esse papo muito legal, porque hoje nós estamos conhecendo
muito de Silvio Menezes, que poucos sabem. Alguns veem ele como jornalista, outros como pastor, outro como o locutor da Rádio Nordeste, num programa maravilhoso já, de muitos anos. Mas hoje eu quero perguntar a você, Silvio, o seguinte. Eu queria que você dissesse para o povo, e a sua vocação, você já descobriu? Sim, sim. A gente tem uma vocação que essa não tem como não dar errado. Quando você passa a servir. Essa é a vocação. Você quando você serve a sua família, por exemplo, você não tem dificuldade de descobrir, ou então ter lá na frente uma frustração. Eu fiz isso, não deveria fazer. Não. O ideal da vocação é o serviço. Quando nós servimos, quando nós abdicamos do que nós temos de mais precioso. Você sabe, Douglas, que o bem hoje mais precioso da sociedade, isso em termos econômicos, é o nosso tempo. Né? É valiosíssimo. O tempo hoje... Até porque ele não para, né? Não para. Não para. Não volta atrás, não. Né? Então, assim, você quer coisa mais excelente do que você doar o seu tempo para o outro? Rapaz, se tu acredita que eu acho essa a melhor e maior forma de dizimar, pastor Silvio? Exato, porque você está dando o que você tem de precioso na sua vida, você tem uma existência muito curta, né? Aqui nós voamos, né? Eu vou te falar de algo que eu vivenciei. A gente tem que falar e também tem que demonstrar que aquilo que falamos é compatível com a nossa realidade. O que você prega tem que ser o que você faz. Eu tenho um irmão que ele é dependente químico. Há anos, né? Ele consumia a maconha por esporte, por diversão. E as festas, consumia aquilo lá. Os anos foram passando. Talvez você já tenha até visto ele em Parnamirim. Um dos 14 irmãos. Então, esse meu irmão, ele tornou-se dependente da maconha, naquela sequência nefasta, né? Sempre vai. Terminou como dependente, foi dependente de álcool por 20 anos. Álcool. E hoje ele é dependente do crack. Tá? Hoje ele está internado no hospital público aqui de Natal. O médico já disse e disse-nos que é irreversível o quadro. Em 2021 eu tive um problema de saúde que a displicência, fui muito cobrado pela minha esposa, eu estava sem plano de saúde. Eu terminei passando 15 dias no Giseu do Trigueiro. Na época da pandemia. Eu tive uma infecção por aqui, que era uma sinusite crônica. Um médico muito inteligente, muito novo, disse que eu precisava fazer uma cirurgia. Fui regulado pelo UOL e fiz essa cirurgia por lá. E hoje, graças a Deus, estou bem. Mas até o diagnóstico fechar, o diagnóstico dessa doença, eu vivenciei 15 dias no Giseuda, 15 dias mais difíceis da minha vida. Uma ansiosidade deve ter sido uma coisa... E esse meu irmão... Faz 20 dias que ele está no mesmo hospital. E ontem, eu fui exercer a minha vocação. Eu fui lá no Giseuda. Há 20 dias. Você sabe que eu não fui antes? Eu não tive coragem de entrar de novo no Giseuda. Porque na lembrança vinha aquelas noites que eu não conseguia. Passou 15 dias lá, na época da pandemia. Foi tão assim difícil que eu lembro que o rapazinho que limpava o apartamento, ele chegou um dia lá para nós, né? Éramos 3 ou 4 no mesmo apartamento. Sim. Aí alguém perguntou, rapaz, e a vacina? Ele disse, rapaz, eu tomei a Oxford. Rapaz, aquilo deu uma sensação na gente. Poxa, ele tomou e a gente aqui correndo risco de ir para a ala da Covid, né? Naqueles dias difíceis. Pois bem, passei por aquele processo. Mas eu fui lá, peguei meu carro. 3 horas da tarde. Na verdade, você voltou. Voltei, entrei lá. Qual é a ala do meu irmão? A misto. A mesma que eu fiquei. Qual é o apartamento? O 15. O mesmo que eu fiquei. Você ficou, rapaz, eu cheguei lá, o quadro dele é difícil. Mas eu fui lá. Falei do amor de Deus. Li Salmo. Li a palavra de Deus. Algumas pessoas estavam lá, escutaram. Exerci essa vocação de pastoreio, né? Fui lá com uma atitude assim de solidariedade. Misericórdia. De misericórdia. Misericórdia. Mas eu perguntei ao meu irmão, Elemir,
o nome dele é esse, Elenmir, né? Que significa o juiz. Meu pai colocava nome assim nos filhos, né? Elenmir, tudo isso que você está passando, Deus permite, porque a tua vida tem um propósito. Diga uma coisa, você confessa a Jesus como teu Salvador, mesmo diante de tudo isso? E ele, com muita dificuldade, disse, eu confesso, eu creio em Jesus como meu Salvador. Rapaz, eu saí dali realizado. Saí dali, eu não saí mais o mesmo, porque exercer a vocação é servir. É você visitar os que estão enfermos, é você acolher os que não têm onde residir. Você descobre a vocação e pode fazer coisas espetaculares. Você pode doar sua fortuna, seus bens, o que você tem, mas se eu e você servirmos um pouquinho do que podemos servir ao outro, rapaz, a gente passa por esse plano aqui e na certeza de que o passaporte está carimbado. Meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Tem um filósofo brasileiro, Clóvis de Barros. Eu reputo ele hoje como um dos melhores do nosso país. Ele diz que você passar pela vida e não servir, não dividir aquilo que é seu com os outros, você nunca vai saber o que é felicidade. Por isso, no começo, eu perguntei para você. A vocação, na verdade, está quando eu olho para você, meu irmão Silvio, e vejo Cristo em você, porque você fez pelo seu irmão com a misericórdia, é seu irmão biológico, Sim. É seu irmão em Cristo hoje, é nosso irmão em Cristo hoje, mas aquilo vale mais do que qualquer favorecimento de ordem física para ele. Qualquer favorecimento. Isso é algo assim, transcendente, né? Vai além da nossa imaginação, vai além da nossa compreensão. Você sai magoado, claro, de ver um irmão numa situação dessa, ninguém quer, viu? Se eu quero compartilhar e vou orar por ele. Hoje mesmo vou orar por ele. Sim. A gente se constrange, faz mal, a gente não se sente bem. Foi criado da mesma forma que você, no mesmo lado que você, e você vê uma dessas coisas acontecerem. Quando a gente chegar na eternidade, a gente, de cara a cara com Jesus de Nazaré, a gente pergunta o porquê dessas coisas que ele vai responder. Porque não há explicação, não é verdade? Isso. Não há. Queridos, eu estou batendo um papo aqui com o Silvio, muito bacana, uma coisa diferente, viu, gente? Um testemunho de vida, um testemunho de muita luta. Um cara estudado, um cara que lê muito, muito preparado. Um assunto muito legal que ele trouxe hoje, que é vocação, que se mistura a amor, se mistura com fé, passa por oração no silêncio. O orar não é o falar, é o ouvir. A gente vai aprendendo com pessoas como o Silvio, um cara inteligente, um cara articulado. Confesso a você que o Parnamirim perde, viu? Eu não tenho uma pessoa como você naquela câmara, viu, Silvio? O Parnamirim é que perde. Mas eu quero pedir uma coisa especial hoje para todo mundo, inclusive para você, Silvio. O NoCast está na missão de 4.000 horas de visualização. Sim. 4.000 horas. 2.000 inscritos no canal já temos. Precisamos de 4.000 horas dentro do canal do YouTube. Então, se você puder ver qualquer dos nossos vídeos que já foram ao ar, ou mais tarde, se quiser ver o que foi conversado, o que foi tratado aqui com o nosso querido, nosso pastor Silvio Menezes, que essa, na minha opinião, a partir de hoje, é a minha ideia dele, de vocação dele, é servir a Cristo no próximo. Isso foi o que eu entendi da mensagem dele. Então, se você puder dar essa força pra gente, assistindo os vídeos, eu vou ficar muito grato. E queria muito, Silvio, agradecer sua presença aqui hoje no NoCast, cara. Enriqueceu o nosso programa bastante. Sim. Eu tô feliz de ter conhecido você mais um pouco, de saber um pouco mais de tua história, sabe, de verdade, porque você tem sido brilhante em tudo que você se propôs a fazer, a desenvolver. Eu não conhecia nem o seu lado família, não é? Eu não sabia, não tinha ideia de que você era casado com a filha do queridíssimo Veríssimo, né? O pai do Érico, seu cunhado, né? Que eu nunca mais nem ouvi, gente muito boa, que eu quero o maior bem do mundo a ele também. Mas eu quero que você se sinta nessa noite abraçado pelo NoCast, viu? De verdade. Quero agradecer muito.
E queria muito que, após você conversar nas suas despedidas, você mandasse uma mensagem hoje para os jovens. Principalmente, meu irmão Silvio, para os jovens. Porque algo me preocupa e me chama muita atenção diante de Deus ultimamente. É sobre os jovens. Mande uma mensagem de fé, de esperança, de vocação para os jovens, porque nós precisamos que os jovens se engajem bem mais nessa comunhão, nessa vocação de Jesus de Nazaré. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, né, a você e toda a sua equipe. Aqui a gente sente, além de tudo, uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade. Né? Você traz um resgate dos valores de Parnamirim. É uma cidade com uma expansão urbanística acentuada, mas a gente tem que valorizar as pessoas que são raízes, não é? Famílias que construíram a cidade que hoje nós temos. E só se faz isso resgatando a memória. Quando você traz pessoas aqui do nível de entrevistados que você tem aqui, pessoas simples, quero dizer isso, mas pessoas que desenvolveram um trabalho significativo em toda a Parnamirim ao longo de décadas. Você cumpre um papel social esplendoroso e com certeza a recompensa disso não será apenas no sentido dos seguidores que haverão de se somar, mas também no sentido da sua missão de vida. Então, o Criador entrega a você, Noga, e a todos vocês aqui, a missão de resgatar as ideias, os valores, porque homens e mulheres de bem, eles são constituídos por valores, por ideias e memória. A gente passa por aqui, mas vai ficar, como você disse, por todo o ciclo da vida e os anos que se seguirão, vai ficar essa palavra, essa fala, esse diálogo, não é tão espontâneo. Então eu quero agradecer a você e a sua equipe e dizer que me sinto feliz, me sinto honrado também de ter conhecido você assim e compartilhar ideias, porque nessa sociedade de tanta disparidade, não é? A gente tem que trazer as pessoas para uma síntese, para o diálogo, não é? Eu tenho uma tese, você tem uma antítese, mas vale a síntese disso. O que a gente tem que pode sentar à mesa, a mesa da comunhão, e a mesa tem um simbolismo muito grande, e dividir ideias. Essa sociedade que está aí, não é? Polarizada, o mal maior é que as pessoas não sentam à mesa para compartilhar ideias. Cada um fala por si mesmo e aí é só discussão. E ninguém chega a lugar nenhum com a discussão, mas com diálogo. E esse diálogo que propusemos hoje é esse diálogo da reflexão sobre a vocação, sobre nível de excelência. Eu queria dizer para os jovens, nós vivemos num mundo extremamente competitivo, um mundo de dificuldades extremas, um mundo de muita gente ruim, que você e eu devemos fazer a diferença. Busque a sua vocação, busque o sentido da vida, busque cultivar sua fé em Deus e desenvolva talentos. O personagem desse livro é um jovem que foi identificado por um casal, em capítulo 18 de Atos. Alguém disse, esse rapaz tem talento. Alguém precisa dizer a você que você é uma pessoa talentosa. Saiba ler, invista naquilo que você pode investir nos estudos. E o diferencial, ele naturalmente vai se agregar à sua vida. Lá na frente você vai ser um dos profissionais mais requisitados. Se você investir pelo menos 3 coisas. Invista em ler muito, invista em aprender muito e invista em se expressar muito também. A gente tem que conhecer e demonstrar que conhecemos as coisas, porque o mundo não está fácil aí. E se as coisas forem quase inatingíveis, eu quero terminar lembrando do poeta Mário Quintana. Ele disse assim, ora, se as coisas são inatingíveis, não há razão de não querê-las, porque tristes os caminhos se não forem a presença distante das estrelas. Essa estrela é o ideal, essa estrela é a vocação, essa estrela é a fé. Embora inatingível, inalcançável, mas com a fé você chega a um lugar, um patamar, que alguém pode duvidar, mas você
há de chegar. Quero agradecer a você, meu amigo, Eita, por essa parceria. que legal, cara. Na noite de hoje. Eu espero outras vezes. Estaremos aqui, hein? Vamos falar depois de obras, de livros, não é? De cultura, de tantas cultura, outras coisas, isso. porque hoje recebi um pastor, na verdade, né? Muitíssimo obrigado, queridos, por mais essa rica oportunidade que Deus deu para nós de ter vocês aqui assistindo, colaborando com o nosso programa. Forte abraço. Por aqui a gente vai se vendo, por aqui a gente vai se falando, ó. Beijão, queridos. Obrigado.